Privilegie o seu filho. Muitos momentos eu tenho ensinado pais e mães a direcionarem, serem assertivos, orientarem seu filho no norte de uma educação consciente. Mas nessa hora agora eu quero falar com você sobre privilegiar, exaltar, realçar o brilho do filho que você tem, do diamante que você tem na sua casa, na sua vida. Então privilegie, aprenda a privilegiar o teu diamante, o seu filho. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga, estou engajada com muitas mães, pais a entrarem no mundo jovem do filho, nesse processo da adolescência, uma época tão maravilhosa de descobertas, modificações, transformações, que realmente tem um repertório, olha, muito agradável. Mas é importante aprender sobre isso, sobre esse repertório, sobre essa forma adequada de estar no mundo jovem do filho. Porém, sem perder a autoridade de pai e de mãe. Essa é a minha empreitada aqui. E eu quero dizer a você, se você ainda não está engajado comigo, não se conectou comigo no meu canal de YouTube, no Facebook ou mesmo no Instagram, que você faça isso agora, neste local onde você está ouvindo esse vídeo. Então você pode curtir, seguir ou se inscrever, dependendo do lugar onde você está. Já dá o seu joinha para que esse vídeo ganhe força de engajamento e chegue como notificações para o maior número de pais e mães, e assim você me ajuda a levar essa missão adiante. E certamente você deve conhecer uma variedade aí de pais e mães que precisam aprender a ter esse foco de entrar no mundo jovem do seu filho e também aprender este assunto que vou tratar aqui, sobre privilegiar o filho, o diamante da casa. Então você compartilhe este vídeo com o maior número de pais. Pega a listinha dos seus contatos e dispara esse vídeo para todos, porque eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de muitas mães e muitos pais aprendendo coisas importantes a respeito dessa fase de vida. E veja bem, sempre aquela parte mais difícil que a gente percebe como cuidar de um filho, eu sempre digo aqui que o difícil se torna fácil quando nós aprendemos. E essa fase é justamente uma fase muito primorosa, agradável. Também sempre reforço, toda casa que tem um jovem deve ser uma casa alegre, recheada de novidades. E pais e mães que estão conectados, que fazem sua entrada no mundo jovem de seu filho de forma adequada, ativa, assertiva e consciente, tem todo um futuro mais promissor, toda aquela garantia de finalizar esse processo de juventude do filho num formato muito mais bem sucedido, mais próspero, com características muito mais saudáveis. E retornando para o nosso assunto neste momento, quero tratar com você sobre este assunto, privilegiar o filho. Exatamente, provavelmente, aliás, com toda certeza absoluta, eu tenho essa convicção, o seu diamante, o seu filho, deve ter aí características, sabe? Detalhes na forma de falar, na forma de agir, que são sim surpreendentes, muito positivos e com características muito ricas. Um conteúdo muito rico deve estar sim na vida do seu filho. Então o pai e a mãe, que são os diamantes, que lapidam diamantes, precisam também estarem muito bem atentos e perceberem quais as melhores características, quais as melhores atitudes, as melhores palavras, o que tem no caráter do seu filho que é assim de melhor, o que tem de melhor na vida do seu filho. Você precisa aprender que quando você privilegia, quando você realça, exalta essas características, isso é uma forma de reforço. Quando você diz, nossa, o meu filho ajudou uma pessoa e olha, aconteceu tal coisa de resultado, aquela pessoa ficou muito grata. O meu filho estava passando por uma dificuldade na escola, mas de repente ele conseguiu se dedicar melhor aos estudos, alcançou melhor nota. Ele até não gosta muito de leitura, mas
mesmo não gostando, ele tem se dedicado, feito algumas leituras. O meu filho tem bons amigos. Eu percebo a forma do meu filho conduzir as amizades e percebo o quanto ele é bom, quanto a bondade, ele respeita o amigo. Ou seja, você precisa dizer das coisas boas do seu filho, privilegiá-lo. É uma forma de você aplaudi-lo, porque nós, mães, pais, sempre queremos boas notícias dos nossos filhos, mas por vezes um ato muito errado de pai e mãe é ficar dando atenção para aquelas coisas boas do filho dos outros. Ah, porque o filho lá de tal pessoa, tal fulano, nossa, tirou a melhor nota. Nossa, porque tal outro filho lá, ixi, ele ajuda, faz compras, ele cuida da casa junto com a mãe. Aquela menina lá, nossa, ela auxilia a mãe, aquele rapaz auxilia o pai, sabe? Já aprendeu tantas coisas. Tem mãe, tem pai que gosta de ficar falando bem do filho dos outros e esquece de falar bem do seu próprio filho. Então a gente precisa ter um papo aqui de percepção disso, porque o seu filho é um diamante, e sendo um diamante, com certeza absoluta, há muitas características boas. Claro que fica saltado aos olhos aqueles pontos negativos ou imaturos que ainda exige um aprendizado, uma lapidação, e isso você vai fazer pelo seu filho. Mas até mesmo para lapidar melhor, sabe, direcionar melhor o seu filho e ele lhe escutar de forma conveniente e adequada, ele precisa sentir que primeiramente, antes de dar as broncas, os direcionamentos, as regras, a disciplina, primeiramente o filho precisa se sentir visto, notado, reconhecido e valorizado por sua família, pelas autoridades de sua vida. A gente quer que o filho nos respeite, nos reconheça como autoridade, quer que o filho perceba tudo que nós fazemos por ele, a nossa dedicação, aqueles momentos, aquelas coisas que a gente deixa de fazer pra gente, para fazer para o filho. A gente quer que o filho reconheça tudo isso em nós, quer que o filho tenha respeito, educação direcionada, seja uma pessoa do bem, uma pessoa que faça tantas coisas boas. E muitas vezes o filho faz sim muitas coisas boas, até mesmo o filhão aí em casa, que você tá lutando para fazer uns consertos, umas arrumações nos comportamentos, nas palavras dele, porque a forma de comunicação e relacionamento que ele tem com as pessoas não vai muito bem. Até mesmo este filho, que tem muitas coisas a serem aprendidas, lapidadas, até mesmo este tem sim muitas coisas boas. E se você encontrar uma única coisa importante no seu filho, ele precisa saber que você encontrou essa única coisa importante, essa uma única coisa importante na vida dele. E isso vai ser um ponto de partida para ele perceber que, olha, percebeu isso em mim. Opa, eu não sou tão assim invisível nessa casa. Olha, estão de olho em mim. Puxa, percebem o que eu falo, o que eu faço. Eu não sou descartável nessa casa. Não é que prestaram atenção em mim? Não é que sabem que eu existo nessa casa? Não é que sabem que eu não sirvo só para fazer as coisas, só para ser comandado? Não é que sabem que, olha, eu também tenho desejos, vontades? Não é que sabem que eu fiz coisas boas e que eu continuo fazendo coisas boas? Olha, não é que sabem que eu tenho um bom coração? Que outro dia eu fiz coisas boas e aí foi reconhecido que o meu coração é bom, que eu tenho pelo menos um pouco de respeito, de consideração pelas pessoas, ou seja, que legal, me valorizaram. Olha só, eu dei uns exemplos aqui agora de sentimentos que passam pela cabeça de um filho jovem, quando parece que ele só é alvo de crítica, alvo de comando, de dureza sobre ele, porque realmente durante a fase da juventude, como há muitas modificações, transformações, diversos tipos de aprendizados, porque não aprendeu a ser jovem ainda, está amadurecendo e aprendendo a ser jovem, porque esse filho, nesse processo de adolescência, ele já aprendeu a ser criança, tanto é que já saiu da fase da infância. Agora ele está aprendendo uma outra coisa. Dentro dessa jornada de 9 anos, dessa ponte que liga a infância com a vida adulta, ele tem muito aprendizado. Então ele está aprendendo e todo aprendizado é passível de erros, de equívocos. E se há arrependimento, dá um retrocesso, volta atrás, um passinho atrás,
e reinicia, reaprende, refaz e tenta consertar, tenta acertar o passo, isso precisa ser valorizado, porque o filho realmente, a gente vai olhar tantas coisas que a gente quer melhor no filho, mas não podemos jamais, em hipótese alguma, esquecer ou deixar de ver, enxergar os traços maravilhosos que existem neste filho. Este é um ponto de partida para que você alcance os melhores feitos, os melhores comportamentos desse diamante, para que ele perceba que ele erra sim, mas que ele também acerta, que ele tem coisas a aprender, a amadurecer, mas que já tem algumas coisas ali que são muito válidas, muito valiosas, porque sendo um diamante, só por ser um diamante, ele já tem grande valor. Não importa se tem coisas para serem arrumadas ou não, só por ser teu filho, só por ser o diamante da casa, só por isso ele já tem grande valor. É importantíssimo Nessa família, eu diria, né? Porque se existe um filho, existe alguém de valor ali. Se existe um filho, existem outros diamantes, o pai e a mãe, que também tem grande valor, porque há um relacionamento de diamantes nesse lar, nessa casa. Então, é necessário, a partir desse momento em que estou falando com você, começar a refletir de que maneira você privilegia o seu filho. Hoje meu filho já está com 20 anos, mas durante toda a fase de adolescência, sempre lapidando, sempre num prumo firme com ele, sendo assertiva. Não é gostoso ser assertiva, porque dói na gente, dói no filho. A gente vê o filho chorando muitas vezes, querendo algumas coisas, a gente diz não e mantém aquele não, mas as características, os posicionamentos, comportamentos, as boas ações, aquele coração maravilhoso que meu filho tem, eu sempre exaltei, sempre falei muito bem, até o ponto das pessoas muitas vezes me dizerem assim: nossa, Rosana, mas você fala tão bem do seu filho. Nossa, seu filho deve ser maravilhoso. Sim, meu filho, ele é esplendoroso, não só maravilhoso, ele é esplendoroso de maravilhoso. Ele é o meu diamante, é meu diamante, entende? E assim você deve também considerar o seu filho. Lógico que eu apertei, direcionei, lapidei muitas coisas com o meu filho. E se um dia ele puder lhe contar, ele vai dizer que eu apertei mesmo e que doeu mesmo. E falei abertamente e na realidade o que ele precisava ouvir para doer lá no cerne, lá no ponto ideal, para que ele modificasse as atitudes enganosas que havia na vida dele, nos relacionamentos, naquelas questões de autoestima, que é um dilema que o jovem passa aos seus 12, 13, 14 anos. Tem toda uma movimentação difícil ali e é necessário falar às claras com o filho para que ele realmente ouça a verdade dentro de um formato que não o agrida, que não denigra e não o diminua, jamais. Eu vou privilegiar meu filho até mesmo no momento em que vou ser firme e até durona com ele, mas ele sempre será um diamante a ser privilegiado, nunca diminuído, nunca rebaixado, inferiorizado, isso jamais. Até mesmo no momento que você tiver que ter aquela firmeza, aquela postura, que às vezes o filho olha pra gente e fala: ah, que monstro é esse que tá falando comigo aqui? Até mesmo nesses momentos mais difíceis, mais contritos ali no emocional de um pai, de uma mãe, quando tem que realmente tomar algumas decisões, algumas atitudes mais firmes com seu filho, até mesmo nesse momento, se você é firme, direciona, lapida da melhor maneira que realmente é necessário com o seu filho em questão de disciplina, de índole, de caráter, bons comportamentos, boas palavras, as atitudes mais convenientes, adequadas para a vida dele, até mesmo nesses momentos mais endurecidos do lapidar de um filho, de um diamante da casa, se você não denegri-lo, não diminuí-lo, ele certamente não vai lhe olhar como um monstro, vai lhe olhar como uma autoridade que é firme, que é na ponta da agulha, que vai direto ao ponto com ele, no necessário ali, para que ele modifique a atitude. E com o passar dos dias,
com as novas atitudes, as novas ações, o próprio filho começa a reconhecer que foi duro sim ouvir certas coisas, mas que na mudança de atitude, os resultados, as consequências começam a ser muito favoráveis, muito positivas, agradáveis, e vem ali um reconhecimento que é aquilo que nós mais desejamos. Não é que meu pai, minha mãe tinha razão? Eu peguei muito firme com meu filho também. E no momento em que ele chorou, eu falei, olha, daqui uns dias você ainda vai me agradecer a respeito do que eu estou conversando com você. Então, houve mudança. E hoje, aos 20 anos, ele fala, mãe, ainda bem que você falou comigo de determinado jeito naquela época, nos momentos que a minha autoestima não estava muito legal. Você falou, mas é verdade que naquele dia, nossa, eu não queria te ver mais na minha frente. Mas aquilo governou de um formato positivo, colocou o filho nos trilhos. Ele mesmo me diz, você me colocou nos trilhos naquele dia. Eu não gostei, claro que dói, né? Toda mudança, toda nova atitude, ouvir o que a gente está errando não é gostoso, não é agradável. E filho precisa ser lapidado, não é só passar a mão em cima, mas eu estarei privilegiando o filho toda vez que tiver firmeza, assertividade, consciência da realidade, porém sem jamais diminuir ou ofuscar o brilho dele. Tenho que falar do que vejo, do que percebo, mas jamais, sabe? Eu posso odiar o comportamento, mas eu jamais vou odiar o meu filho. O comportamento errado não tem nada a ver com a pessoa do filho. Quando um pai e uma mãe conseguem fazer essa separação, comportamentos que eu não aprovo, comportamentos que eu não aceito na vida do meu filho, e vou corrigir isso, esse é um fato, um ponto da vida da educação do filho. Isso é muito diferente do filho, da pessoa. Não amamos o comportamento errado, mas amamos este filho. E o filho precisa sentir que você o ama, mas não ama o comportamento. Quando você transforma isso em palavras adequadas, com esse tipo de direcionamento, o seu filho percebe que você estará privilegiando, o valorizando, colocando o filho ali numa posição de destaque, de amor, de valor, de reconhecimento, de querido da casa, de alguém muito importante, muito fundamental no seio dessa família. Esse é um ponto muito importante a ser entendido em privilegiar um filho. Não é só dizer, ai que lindo que você está hoje, nossa, você está cheiroso, ai que bom que você fez isso, ai muito obrigada. Jovem não gosta desse tipo de parabéns. Jovem gosta de saber que você o reconhece e o valoriza. Ele não gosta de, ai parabéns, muito bem, muito obrigada, ai, né. Ele não gosta dessa coisinha aí, ele não gosta. Isso aí é bajulação e ele não gosta de bajulação. Se tem uma coisa que jovem na fase da adolescência não gosta, ele odeia inclusive, é bajulação. Ele gosta que você fala com ele de maneira justa na realidade, porém sem jamais diminuí-lo, denegri-lo. Ele gosta de ser privilegiado. Se você privilegia seu filho, exalta as características boas, mesmo no momento em que você está fazendo sua lapidação, seu direcionamento educativo, o filho entende que você continua amando, reconhecendo, continua respeitando o filho também, mas algumas coisas vão ser corrigidas. Então, este é um ponto exato. Eu penso que um ponto ímpar, adequado, fundamental num processo educativo com um jovem. Direcionar, ser firme, ter atitudes assertivas, manter essas atitudes, ter a entrada no mundo jovem da maneira adequada, como eu ensino nos meus cursos, nas minhas mentorias, nos meus direcionamentos. E se você ouvir todos os conteúdos que eu tenho postado, você já vai aprendendo sobre isso também. Nesse formato, dando esse privilegiar, ou seja, trazendo um reconhecimento e a valorização que o filho merece simplesmente por ser o diamante da casa, simplesmente por ser o seu filho. Ele deve ser a pessoa mais importante do que todos os outros filhos do mundo. Entende isso? Você até pode falar dos filhos dos outros, mas os filhos dos outros são sempre menos queridos do que o seu filho. Você até pode falar, lembrar, sabe?
comentar alguma coisa de feitos bons, agradáveis, de vida bem-sucedida de outros filhos, jovens de outras famílias, ou mesmo dos parentes, dos familiares. A gente até pode conversar, aliás, nós devemos sim falar, porque se são membros de família, dos parentes, lógico que a gente vai ficar muito feliz quando um sobrinho, quando um neto, né, alguém ali da fase da juventude tenha um sucesso, uma grande conquista, a gente vai ficar felicíssimo junto. Afinal de contas, é alguém que faz parte da nossa família. E a alegria de alguém da nossa família deve ser a nossa alegria também. Isso é algo muito bom, muito importante. A gente, inclusive, tem que ensinar isso para o nosso filho. Ficar feliz com a felicidade do outro, se alegrar com as conquistas do outro, aplaudir o outro. Nós temos que ter esse reconhecimento, esse nível de respeito, de desprendimento, não é mesmo? Temos que ensinar isso para o nosso filho. Mas o nosso filho, não importa se ele está em momentos de lapidação mais ali ferrenha, forte, da sua firmeza de autoridade como pai e mãe, ou se ele já está vivendo suas conquistas, seu sucesso de juventude, seu amadurecimento, seu desfecho aí de vida jovem, de maneira bem-sucedida, próspera em todas as 14 áreas da vida, né? Que são as principais 14 áreas que nós temos. Não importa em que momento o filho está, ele sempre será o diamante da casa, sempre será o tesouro, o mais importante. O maior brilho de uma casa. Então esse valor precisa ser dado a esse filho. E eu quero lhe dizer que se nesse momento que você ouve esse vídeo, você realmente aí lembrar de uma única coisinha, uma característica que você realmente valoriza na vida do seu filho, eu peço a você, terminando esse vídeo, vá até seu filho de maneira tranquila, sensível, de maneira íntegra e diga ao seu filho o que você vê, que você percebe de tão bom na característica de relacionamento ou de comunicação com pessoas, dentro de casa, fora de casa, na vida escolar, na questão dos relacionamentos. Eu penso que sim, pelo menos uma única característica boa o seu filho deve ter. E ele precisa saber que você privilegia essa característica, porque isso será o ponto de partida para ele se sentir notado e amado, considerado da maneira adequada dentro deste lar. É muito importante isso. Então, com certeza, com a minha convicção aqui, o seu filho deve ter muito mais do que muitas, infinitas características. Mas o engano é esse, é ficar olhando só para o que é negativo e as coisas boas não são apresentadas a esse filho. Precisamos olhar o que precisa ser corrigido, direcionar, lapidar sim, com a firmeza que sempre prezo, sempre direciono também aqui com os pais, nessa autoridade amorosa. Mas se o filho não se sentir privilegiado, ele não vai escutar, não vai ter o entendimento em assimilar todos os direcionamentos. Então, em muitos lares, o processo educativo do filho jovem acaba sendo falho, porque somente lá fora, terceiras pessoas que muitas vezes são nocivas e tóxicas, porque não estão de acordo com os princípios e valores que regem a família, são essas pessoas que estão privilegiando o teu filho, realçando, sabe? Exaltando, mostrando a ele que ele é notado, querido, amado, reconhecido, valorizado em suas características, em seu jeito de ser, nos pensamentos, nas convicções que ele já tem, diante de muitos aprendizados em que ele já obteve aí na vida dele. Então, que não sejam as terceiras pessoas de fora da família, a fazerem esse momento de privilegiar esse tesouro, esse diamante da casa, que seja o pai e a mãe, porque quem rege, quem direciona a vida desse filho são os pais, que colocam o filho no trilho, que direciona, que dá o norte, que realmente dá o suporte e o refúgio necessário. Não são as pessoas lá de fora, os terceiros. Devem ser as primeiras pessoas, as pessoas de autoridade, de intimidade com esse filho. Então, reconheça quais são as características e coloque
na sua prática de vida, esse privilegiar o filho. Só que o jovem não gosta de qualquer tipo de elogiozinho, não. Ele não gosta de parabéns, muito bom, eu gostei, que legal. Esse mimimi pra ele não funciona, né? O que funciona para ele perceber, sentir que seu pai e mãe o notam, o reconhecem, o valorizam, que os feitos dele, as palavras, os comportamentos são importantes para essa família, são bem-vindos. Então o filho vai perceber isso, vai lhe dar uma escuta melhorada, porque vai se sentir o privilegiado, e essa característica, quando é pertencente às questões da família, ao direcionamento, conforme a comunicação, discussões na família, esse filho se sente que ele é importante ali, esse é o grande ponto de partida para que haja realmente um lapidar com intimidade, com uma escuta de respeito adequado do filho. Não esquece, o filho é o diamante da casa e precisa ser lapidado com reconhecimento dos seus valores, tendo atenção também de suas boas características. E o pai e a mãe, que são os diamantes que lapidam o diamante, favorecem, trazem uma importância para o diamante da casa, fazendo esse tipo de reconhecimento. Esse nível de intimidade, de relacionamento, só pode culminar com um processo de vida jovem muito bem sucedida, próspera, com características saudáveis, com aprendizados maravilhosos, com aprendizados muito válidos, para que esse filho leve esses resultados nos seus aprendizados de jovialidade para o seu mundo adulto, e lá ele tenha toda a vida bem sucedida também. Tudo que você plantar com seu filho agora, nesse momento em privilegiá-lo, certamente será uma excelente colheita para o mundo adulto dele. Esse privilegiar favorece o lapidar e o forjar da personalidade e do caráter deste filho. Então não esquece, você é o diamante que lapida diamante, porque o seu filho é um diamante.